vocês? Tá passando. Passando normal. Beleza. Então vamos Então, lá. assim, meus irmãos, estamos hoje reunidos da nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje vamos ter a apresentação do nosso postulante Juliano, vai falar sobre uma das leis herméticas do Kybalion, que é a lei do ritmo. É uma lei bem mais do que interessante, é uma lei que nós vivenciamos todo dia, em todo instante, nas relações pessoais, relações financeiras. Do nascer do sol ao pôr do sol, essa lei está sempre agindo na nossa frente e nós não percebemos como ela é, ela é importante quando nós conseguirmos ter a consciência que ela está atuando. Aí as coisas começam a clarificar, começa a ter uma percepção totalmente diferente da realidade. Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Juliano, e de antemão já agradeço a presença de todos os irmãos aqui. Juliano, tá com a palavra, meu irmão. Boa noite, Jorge, nosso comendador. Boa noite a todos os membros da cavalaria. Boa noite por vocês estarem aqui. É mais um conhecimento que nós levamos a todos os irmãos. Eu vou falar hoje sobre a quinta lei do Kybalion e a lei do ritmo, né? E espero que vocês aproveitem a apresentação. Foi feita com muito carinho, muita atenção. Então, vou passar algumas palavras para vocês, um pouquinho do que consegui captar desta lei e do Caibalho. Vamos lá. Então, aqui, o Caibalho, ele fala dessas 7 leis, né? É um, é um estudo da filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia, né? O objetivo do trabalho é apresentar uma visão geral do Kybalion, né? Eu vou explicar os 4 primeiros princípios e depois focar na quinta lei, que é a lei do ritmo. E depois eu coloco algumas considerações a respeito das aplicações da lei do ritmo na vida cotidiana, na natureza, na sociedade, em várias partes da nossa vida aqui no planeta, né? E ele separa em interpretações filosóficas e quando for algo mais científico. Capítulo um, eu vou falar dessa origem, dar um contexto histórico rapidamente e uma visão geral da obra do Caibalion, né? Caibalion é a tradição hermética, né? Foi publicado em 1908 por autores anônimos que assinalaram como os 3 iniciados. Mas a obra apresenta ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, figura associada tanto ao deus egípcio Tote quanto ao deus grego Hermes. Embora sua existência não seja comprovada historicamente, sua imagem tornou-se símbolo da busca pelo conhecimento filosófico e espiritual. O hermetismo se desenvolveu principalmente entre os séculos 2 e 3 da Era Comum, reunindo influências egípcias, gregas e neoplatônicas. Seus textos abordam a natureza da mente, a origem do universo, a relação entre o humano e o divino e os processos de transformação interior. E dentro dessa filosofia do hermetismo, o Caibalion apresenta esses 7 princípios herméticos, que, segundo os autores, né, o Hermes, enfim, estariam presentes em todos os fenômenos, todos os acontecimentos do universo. Embora não constituam teorias científicas comprovadas, esses princípios seguem despertando interesse por oferecerem uma forma de reflexão sobre as mudanças, as relações e os padrões observado em toda a experiência humana.
Então, como falei, são 7 princípios herméticos, que são leis universais que explicam o funcionamento do todo e das partes. O todo, como o Jefinho apresentou, né? É o todo que está em tudo, né? Então, a base filosófica do Caibalho, capítulo 2. Caibalho apresenta 7 princípios fundamentais que, segundo o Hermetismo, explicam o funcionamento do universo e de tudo que há nele. Esses princípios não são apresentados como leis científicas, mas como leis filosóficas e espirituais que auxiliam o ser humano a compreender melhor a realidade e a si mesmo. A proposta dos autores é que esses 7 princípios atuam de forma integrada. Nenhum deles existe ou faz efeito isoladamente. Cada um completa o outro, formando uma visão ampla sobre a vida, a natureza e o universo. Para compreender plenamente a quinta lei, a lei do ritmo, é necessário conhecer os 4 princípios anteriores. Resumidamente, o primeiro princípio, o mentalismo. O todo é mente e o universo é mental. Segundo o Hermetismo, toda a realidade tem origem na mente universal. O universo seria uma manifestação dessa inteligência infinita. E tudo que existe possuiria uma natureza mental, uma inteligência. Independentemente de se aceitar essa ideia literalmente ou como uma metáfora filosófica, ela convida a reflexão sobre o poder dos pensamentos, das crenças e da consciência na maneira como percebemos e interpretamos a realidade. Na vida prática, esse princípio ensina que nossa forma de pensar influencia nossas atitudes, decisões, emoções e relacionamentos. Pessoas que cultivam pensamentos equilibrados tendem a agir de forma mais consciente diante das dificuldades. Assim, o mentalismo representa o ponto de partida de toda a filosofia hermética. Segundo o princípio, correspondência é resumido pela frase: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio sugere que existem padrões semelhantes em diferentes níveis de realidade. Aquilo que acontece em uma escala pode refletir o funcionamento de outra. Na natureza, encontramos diversos exemplos de repetição de padrões: organização das galáxias, os sistemas solares, os átomos, as células e até mesmo estruturas de plantas apresentam formas que lembram umas às outras. Na vida humana, a correspondência convida ao autoconhecimento. Muitas vezes, conflitos externos refletem conflitos internos. Da mesma forma, mudanças internas podem influenciar positivamente nossa maneira de agir no mundo. Aí temos que pensar muito sobre isso. Esse princípio prepara o entendimento de que tudo está conectado por relações de semelhança e interdependência. O terceiro princípio, a vibração. Ele afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Para o hermetismo, tudo está em constante movimento, desde os corpos celestes até as menores partículas da matéria. A ciência moderna também demonstra que a matéria não é completamente estática. Átomos e partículas apresentam movimento contínuo, embora a interpretação científica seja diferente da interpretação apresentada pelo Caibalho. No aspecto filosófico, a vibração simboliza emoções, pensamentos e estados mentais e circunstâncias estão em permanente transformação. Nada permanece exatamente igual para sempre. Esse princípio prepara naturalmente o entendimento da lei do ritmo, pois onde existe movimento, inevitavelmente existirão mudanças e oscilações.
O quarto princípio é a polaridade. Ele afirma que tudo é duplo, tudo tem polos e tudo possui o seu oposto. Segundo essa ideia, os aparentemente opostos fazem parte da mesma realidade. Calor e frio são diferentes graus de temperatura. Luz e escuridão, diferentes níveis de iluminação. É só a intensidade. Amor e ódio, diferentes intensidades do mesmo sentimento direcionado a uma pessoa. Coragem e medo coexistem dentro do ser humano. A polaridade ensina que muitos conflitos surgem porque enxergamos os extremos como completamente separados, quando na realidade eles fazem parte do mesmo processo. Além disso, o princípio sugere que mudanças graduais podem transformar um extremo ao outro. Uma pessoa pessimista pode desenvolver uma visão mais otimista da vida através de aprendizado, experiência e a mudança de perspectiva. Essa ideia será fundamental para compreender a lei do ritmo, pois se existem polos, naturalmente ocorrerá um movimento entre eles. A preparação para a quinta lei. Observando os quatro primeiros princípios, percebe-se uma lógica. O mentalismo afirma que tudo possui origem na mente universal. A correspondência mostra que os mesmos padrões aparecem em diferentes níveis de realidade. A vibração demonstra que tudo está em movimento constante. A polaridade revela que este movimento acontece entre os extremos ou seus polos. Chegamos então à quinta lei, a lei do ritmo. Se tudo vibra, se tudo possui polos, torna-se natural que exista um movimento contínuo entre esses polos. Esse movimento de ida e volta, de expansão e retração, de crescimento e recolhimento, é exatamente o que Caibalion denomina lei do ritmo. Ela representa um dos princípios mais facilmente observáveis na natureza, na experiência humana, em tudo no mundo, razão pela qual será estudada mais profundamente nos próximos capítulos. A lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em todas as medidas do movimento, para a direita e para a esquerda. Aí é que está. O ritmo é a compensação. Não é preciso que o movimento seja uniforme, nem que seus ritmos sejam iguais, mas tem que ter a compensação. Ó, diz ali, cada desafio, luta, ora na escola, no trabalho, nas nossas relações familiares, sociais, é a chave para o crescimento. Aceite o ritmo e confie no que ele revela. Compreender ela é caminhar com sabedoria, serenidade e força, no tempo certo. O que é a lei do ritmo? É um dos princípios centrais apresentados no Caibalion. Seu enunciado afirma: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida do movimento para a direita é a mesma para a esquerda. O ritmo é a compensação. Aqui até gostaria de fazer uma observação, se vocês lembrarem também do karma, né? O karma, então, pode também ser colocado como um exemplo aqui. Segundo a filosofia hermética, nada permanece completamente imóvel.
tudo está sujeito a ciclos, oscilações e alternâncias. Após um período de crescimento, ocorre um período de estabilização ou declínio. Depois do declínio, inicia-se um novo processo de crescimento. Assim é na natureza, nas nações, né? Historicamente a gente vê esse crescimento e daqui a pouco a queda, né, dos impérios. Esse movimento contínuo é comparado ao balanço de um pêndulo que nunca permanece parado em um dos extremos, mas inevitavelmente retorna em direção ao lado oposto. É importante destacar que, dentro do hermetismo, a lei do ritmo é entendida como um princípio filosófico e espiritual. Ela não corresponde a uma lei científica reconhecida, embora muitos dos fenômenos observados na natureza apresentem comportamentos cíclicos que lembram essa ideia. A relação da lei do ritmo com os quatro princípios anteriores. A lei do ritmo não surge isoladamente. Ela é uma consequência lógica dos quatro princípios estudados anteriormente. O mentalismo afirma que toda realidade possui uma origem na mente universal. A correspondência ensina que os mesmos padrões podem ser encontrados em diferentes níveis da existência. A vibração demonstra que tudo está em movimento permanente. A polaridade revela que todo fenômeno apresenta dois extremos ou polos. Se tudo vibra, se tudo possui polos, naturalmente haverá movimento entre esses polos. E esse deslocamento constante é justamente o ritmo. Assim, a lei do ritmo representa a manifestação dinâmica da vibração e da polaridade. O ritmo na natureza. Está ali os exemplos, na figura. Dia e noite, as estações do ano, as marés, as fases da lua, os ciclos da água na terra, as plantas que florescem, renovam-se, né? Todo aquele ciclo biológico da natureza, né? As estações como falei, estações do ano, né? Que as plantas entram em dormência, passa o inverno, daqui a pouco, né? Vem os brotos, florescem, dão frutos, né? Faz todo o ciclo, todo ano. Então, aqui diz que na natureza é onde observamos com maior facilidade. O planeta Terra alterna entre dia e noite. As estações do ano, uma sequência constante ao longo do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. As marés que sobe e desce, devido à influência da gravidade da Lua. A Lua que apresenta as fases em um ciclo regular. O ciclo da água, evaporação, formação de nuvens, chuva, retorno aos rios e oceanos, evaporação, de novo, faz todo esse ciclo, né, ao longo do percurso. Ó, como citei, as árvores, né, que florescem, produzem frutos, perdem as folhas e recomeça o processo. Os animais, seus períodos de reprodução, de crescimento, de maturidade e envelhecimento, o ser humano também, né? Todos esses fenômenos demonstram que a natureza funciona através de ciclos. Nada permanece permanente. Tudo passa por momentos diferentes que se repetem ao longo do tempo. O ritmo na vida humana, como falei, as emoções, a alegria e a tristeza são os polos, fases de prosperidade e desafio, os altos e baixos que nós vivemos, períodos de atividade e descanso, né? O nosso dia a dia, né? Acelerado o dia inteiro, depois chega a noite, a gente desacelera o metabolismo, descansa para começar no dia seguinte. Ó, oscilações na saúde e na energia, aprendizados e transformações ao longo da vida. Então, diz ali no Hermetismo que o ser humano é participante disso. E ele fala desses exemplos, ele diz ali, períodos de prosperidade, pode ser seguido por dificuldade,
fases de intensa atividade profissional, fases de descanso, própria saúde, as emoções. Ninguém permanece todo o tempo feliz ou triste. Então, reconhecer essa alternância pode ajudar a enfrentar as dificuldades com maior serenidade. Assim como os momentos difíceis não duram para sempre, os momentos favoráveis também exigem equilíbrio e humildade. Esta compreensão evita tanto o desespero nas fases difíceis, quanto o excesso de confiança durante os períodos favoráveis. Então, como diz o ditado, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, né? Equilibrando. O ritmo na sociedade. As sociedades também experimentam os movimentos cíclicos. A economia alterna os períodos de crescimento e de recessão. Os costumes mudam ao longo das gerações. As ideias políticas tornam-se predominantes durante certo período e depois dão lugar a outras. As tecnologias surgem, transformam o modo de vida e depois são substituídas por novas inovações. A história que mostra que os impérios crescem, atingem um auge e depois entram em declínio. Embora cada situação possua as causas específicas, é possível perceber que mudanças fazem parte da própria dinâmica das sociedades. O ritmo e a ciência. Ele diz aqui que o Caibalion é uma obra filosófica esotérica. Não é visto como um tratado científico, mas os diversos fenômenos estudados pela ciência apresentam comportamentos cíclicos. Então, o Caibalion comprova muita coisa também, ele participa, né? Na astronomia, os planetas descrevem movimentos regulares ao redor do Sol. Na biologia, organismos apresentam ciclos de crescimento, reprodução e envelhecimento. Na fisiologia humana, existem ritmos biológicos, como o ciclo circadiano, que regula o sono, a vigília, a temperatura corporal, a produção hormonal. Na ecologia, as populações de determinadas espécies aumentam e diminuem naturalmente ao longo do tempo. Na economia, os ciclos econômicos de expansão e retração. Esses exemplos não comprovam a lei do ritmo do hermetismo, mas mostram que diversos processos naturais realmente ocorrem de uma forma cíclica. É importante distinguir a interpretação filosófica do Caibalion das explicações científicas, que se baseiam em observações, experimentos e evidências. Aí vem o princípio da compensação. Então, toda ação tem uma reação, toda subida tem uma descida. O ritmo que restaura o equilíbrio. Nada se perde, tudo se transforma e retorna. Isso já cientistas falavam, o Antônio Laurent Lavoisier falava isso, né? Na natureza nada se perde, tudo se cria, nada se cria, tudo se transforma. Então aqui diz a lei do ritmo é que o ritmo é uma compensação. Toda ascensão é compensada por uma descida. Toda descida prepara uma nova ascensão. O objetivo dessa afirmação não é incentivar o fatalismo, mas lembrar que nenhuma situação permanece inalterada para sempre. Quando compreendemos essa dinâmica, desenvolvemos maior equilíbrio emocional diante das mudanças inevitáveis da vida, como foi falado anteriormente, né? Então, a gente não pode ficar muito empolgado que tudo vai ser um mar de rosas, também não pode se desesperar tanto nas dificuldades da vida, porque não há mal que dure para sempre, né? Aplicações práticas da lei do ritmo. Mesmo para aquele que não aceita os princípios herméticos, a lei do ritmo oferece reflexões para a nossa vida.
Ela ensina a desenvolver a paciência durante as dificuldades, sabendo que os períodos difíceis tendem a passar. Ela estimula a evitar os exageros durante os momentos de sucesso, lembrando que toda situação é passageira. Ela incentiva o planejamento de longo prazo, compreendendo que toda realização exige tempo e constância. Ela favorece o autocontrole emocional, reduzindo as reações impulsivas diante dos acontecimentos. E incentiva o autoconhecimento, permitindo que cada pessoa reconheça seus próprios ciclos de energia, de produtividade, de descanso, de criatividade. Você vai reconhecendo mais quem você é, né, os teus limites, as tuas capacidades, né? E dentro dessa perspectiva, viver em harmonia com o ritmo da vida significa compreender que as mudanças são inevitáveis e que resistir a elas frequentemente produz sofrimento desnecessário. Então, algumas conclusões. O que o ritmo nos ensina? Ali o cavaleiro, então, ali na figura diz aceitar as mudanças da vida, confiar que tudo tem o seu tempo, trabalhar com constância e viver em harmonia com as leis universais. A lei do ritmo é uma das ideias mais profundas do Caibali, como o Jorge falou no início da apresentação. Ela propõe que toda a existência está inserida em movimentos contínuos de expansão e retração, de crescimento e declínio, de atividade e repouso. Embora pertença ao campo da filosofia hermética e não da ciência, esse princípio convida à reflexão sobre a natureza cíclica da vida. Ao reconhecer que tudo passa por transformações constantes, o ser humano pode desenvolver maior equilíbrio, paciência, humildade e sabedoria diante das mudanças inevitáveis da existência. Esse entendimento prepara o caminho para os princípios seguintes do Caibalho, especialmente a lei de causa e efeito, que amplia a compreensão sobre a responsabilidade humana diante das escolhas e das consequências dos seus atos. Caibalion nos recorda que o universo não é um conjunto de acontecimentos aleatórios, mas uma manifestação de leis que atuam em todos os planos da existência. Entre elas, a lei do ritmo, que tudo se move em ciclos: tempos de plantar, tempos de colher, tempos de silêncio, tempos de ação, tempos de prova, de provação, né? Tempos de vitória. Compreender esse princípio não significa resignar-se diante das oscilações da vida, mas aprender a atravessá-las com serenidade, com sabedoria e com equilíbrio. Aquele que conhece o ritmo da existência deixa de ser apenas levado pelas circunstâncias e passa a caminhar com consciência, com firmeza, mais domínio sobre si mesmo. Aos templários, essa mensagem encontra um significado mais profundo. Assim como os cavaleiros antigos buscavam unir força, disciplina, honra e espiritualidade, também somos chamados a cultivar o equilíbrio diante dos ritmos inevitáveis da vida. Que cada desafio fortaleça a nossa fé, que cada vitória seja recebida com humildade e que cada dificuldade seja compreendida como uma oportunidade de aperfeiçoamento interior. Que a quinta lei nos inspire a permanecer firmes quando o pêndulo oscilar,
lembrando que nenhuma noite é eterna e que toda tempestade prepara o caminho para um novo amanhecer. A verdadeira sabedoria está em manter o coração sereno, a mente lúcida e o espírito elevado, independentemente das circunstâncias. Que possamos seguir nossa jornada como construtores da paz, da fraternidade e da luz, compreendendo que o maior templo jamais edificado é aquele que erguemos dentro de nós mesmos. Então, aí essa figura está um resumo um pouco daquilo que falamos anteriormente, né? Eu achei legal ali viver em harmonia com o ritmo e caminhar em sintonia com a criação. O maior templo é aquele construído dentro de nós. E a mensagem final: a verdadeira evolução espiritual acontece quando percebemos que as maiores batalhas não são travadas contra o mundo exterior, mas dentro de nós. Vencer o medo, o orgulho, a impaciência, a ira, a ignorância é a mais nobre das conquistas. É nesse caminho que o conhecimento do Kybalion deixa de ser apenas filosofia e transforma-se em uma forma de viver. Quem aprende a harmonizar-se com o ritmo da vida deixa de lutar contra o universo e passa a caminhar em sintonia com a própria criação. E aquele que ilumina o próprio interior torna-se naturalmente uma luz para todos os que cruzam o seu caminho. Era isso, meu irmão. A todos os irmãos, essa mensagem. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por me ouvirem. É isso aí, Juliano. Obrigado pela tua apresentação. Se tu quiser desconectar ali a imagem, acho que tu vai ali no share ali embaixo, no compartilhamento, né? E aí, show de bola. Muito bem, muito bem. Olha, tua apresentação, tuas revelações, né, foram excelentes, assim, nossa, um alto nível mesmo. Muito, muito boas mesmo. Olha, tá de parabéns. Eu fiquei prestando atenção aqui, fiz algumas anotações, mas vou te falar a verdade. Que apresentação bem feita mesmo. Parabéns mesmo. Olha, fiquei impressionado aí com a qualidade. Muito, muito boa mesmo. Antes de eu fazer as minhas manifestações aqui, eu vou começar a passar para os irmãos começarem já a. Se algum irmão quiser se manifestar, também só queria dar as boas-vindas também para o tio Neném também está aí com a gente assistindo. Bom, vamos lá. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Eliseu, o Eliseu que trabalha bem essa questão da agricultura, do ritmo das lavouras, e todo ano tem essas questões de plantio, recolheita. Irmão Eliseu, se quiser se manifestar, toca a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Me escutam bem? Sim, Tá. Boa noite, irmãos. A quem não comentei ainda, Jorge. Na agricultura a gente vive o ritmo na pele todos os dias. Um dia a gente está plantando milho, no outro a gente está colhendo, daí já estamos plantando a soja, estamos colhendo soja, plantando trigo. E eu queria dar os parabéns, sim, muito forte pelo irmão, pro irmão, porque tudo que ele colocou ali da parte do ritmo, cara, eu não tenho que agregar nada, eu não consigo agregar nada na sua apresentação. E pediria se você pudesse compartilhar ela, que eu preciso ler muito ela, cara, porque tem muita coisa pra gente trazer pro dia a dia, cara. E você sabe, toda vez que eu comento aqui, eu procuro trazer algo pra mim, pro meu dia a dia, pra minha família. E, cara, eu gostei demais dessa apresentação, viu? É, parabéns, tá? E eu não vou comentar nada, tá? Cara, parabéns mesmo pela sua apresentação. Depois compartilha lá que eu preciso ler bastante ela. Valeu? é isso aí.
Juliano, quando tu quiser se manifestar, né? A palestra é tua. Até vou pedir para depois você compartilhar o arquivo lá na Academia Templária, lá no nosso aplicativo, lá no nosso sistema. Você anexa lá o arquivo, depois ele entra lá na biblioteca da Cavalaria de Enoque, né? Vou passar a palavra para o nosso irmão Cláudio Klazen. Cláudio Klazen também que está sempre correndo pelas montanhas, sempre vivenciando a questão do subidas, descidas, sempre observando a natureza e sempre muito pensativo. Irmão Cláudio Klazen, se quiser se manifestar, tá com a palavra, irmão. Obrigado, comendador. Boa noite a todos os irmãos. Parabéns aí pela apresentação, que foi realmente muito legal. Achei que foi uma apresentação super completa, né? E ele fez um bom resumo das outras leis que antecedem, e aí falou bastante sobre o ritmo e depois concluiu. Acho que foi bem bacana. Ah, eu concordo, assim, que os aspectos da natureza é uma forma bastante simplificada da gente observar a questão do ritmo, né? Se a gente colocar assim a polaridade, como o inverno e o verão, são os polos que a gente tem. Existe uma transição de um polo para o outro polo. Esse tempo de transição é o ritmo, né? E isso está em tudo, né? Como todas as leis. Eu sempre gosto de lembrar, as 7 leis caminham juntas, né? São 7 engrenagens girando juntas, né? Elas não giram separadas, independentes, elas estão juntas o tempo todo. E como nada no universo está parado, como a gente já viu a lei da vibração, né? Tudo se movimenta, mas em que velocidade se movimenta? Essa velocidade é o ritmo. É o ritmo que sai de um lado e vai para o outro. A gente nunca vai ficar parado, a gente vai estar sempre pendulando de um lado para o outro. A questão é em que velocidade a gente pendula de um lado para o outro. Uma pessoa diagnosticada como bipolar, por exemplo, né, o bipolarismo, na verdade é uma pessoa que transita de um lado para o outro de maneira muito rápida. Então, esse é o problema, porque todos nós somos bipolares, porque existem dois polos, ninguém é monopolar e ninguém é tripolar. Existem dois polos e a gente transita de um polo para o outro polo, sempre, não tem como a gente não fazer isso. A questão de uma pessoa bipolar é que ela vai transitar de uma forma muito rápida de um polo para o outro e às vezes de maneira até inconsequente, né? Agindo de forma inconsequente, tomando atitudes inconsequentes, porque não teve tempo para parar para pensar a respeito daquele ponto e tomou uma atitude explosiva, muitas vezes. Né? Um exemplo hoje banal, mas que aconteceu comigo. Estava hoje em casa, tinha um compromisso às 11 horas que eu tinha que sair, aí eu desci aqui da minha casa, fui ali para frente, abri o portão, assim, só tirei o cadeado, mas o portão ficou fechado, e fiquei um pouquinho ali vendo as framboesas que eu podei, e pensando no que eu ia fazer, e daqui a pouco chegou um caminhão de concreto que ia descarregar no vizinho, e foi manobrar bem na minha entrada. Aí de longe fiquei olhando, o cara foi bem folgado, assim, ele chegou, pegou, abriu a porteirinha, entrou com o caminhão, mas eu já me liguei que era o caminhão que é pro vizinho, não vou empombar porque o cara tá manobrando o caminhão. Mas enfim, como tá bem molhado também, o caminhão pesado, estragou a entrada, assim, um tanto quanto considerável a minha entrada. E aí na hora que ele foi sair, ele fechou, e na hora que ele fechou o portão, ele me viu. E aí eu fui andando em direção a ele. Ele, pô, tive que manobrar aqui, estragou um pouco, mas fazer o quê, né? Pegou isso assim meio sem jeito. Aí eu falei, não vou entrar, porque eu fiquei meio chateado, para falar a verdade, não pelo que aconteceu, mas pela falta que eu achei meio desrespeitoso da parte dele, nem me pediu desculpa, ele podia ter se oferecido para reparar. Eu fiquei pensando nessas coisas, mas ele pegou e foi embora. Eu pensei, não vou entrar na onda do cara, né? Vou ficar no meu ritmo, né? Não pensei na questão do ritmo na hora, no hermetismo na hora, mas pensei, vou ficar na minha e vou manter essa pegada que eu tô desde a hora que eu acordei, né? Não vou entrar na onda do cara do caminhão, deixa ele com a coisa dele. Mas é engraçado que o universo, ele testa a gente, né? Aí passou uma meia hora, eu tive que sair de carro, daí chegou a minha hora de sair, aí eu arrumei lá na frente com a enxada, fui lá, arrumei também, porque eu não ia querer que alguém viesse no meu terreno arrumar minhas coisas. Enfim, arrumei, peguei, fui sair. A hora que eu fui sair, onde que tá o caminhão? No meio da estrada.
trancando a estrada, né? Aí tive que parar lá, sinalizar. Pô, preciso passar. Ah, não, já vou aí. Aí eu já vou aí, demora um pouquinho, cara, faz isso, faz aquilo, e para quem tá fazendo as coisas parece que não é nada, né? Mas para quem tá esperando é um tempão. Aí de novo eu tive que meditar e pensei, pô, não vou entrar na onda do cara, né? Daqui a pouco o cara veio, tirou o caminhão, eu peguei e fui, tá? Desci na cidade, fiz as coisas, até quando tava voltando, pensei, pô, será que o caminhão vai estar lá na rua de novo? Não, ele não estava na rua, eu encontrei ele na hora que estava subindo o morro, ele está descendo o morro, a gente se encontra bem num momento ruim, e aí eu olhei, disse, não, é mais fácil eu me movimentar e dar ré no meu carro e achar um lugar para ele passar do que ele. Aí de novo, pá. Então, só concluindo, às vezes a gente está num ritmo e a vida vai testando a gente, provocando a gente para sair desse ritmo, né? Ir para o outro polo, né? A gente está num alto astral, tá tudo tão bem, tá tudo tão legal, mas parece que daqui a pouco algo quer inverter a gente, quer jogar a gente lá para o outro lado. E às vezes de maneira muito repentina, porque a gente vai acabar indo lá para o outro lado em algum momento. Mas às vezes é muito repentino, e esse repentino é que as pessoas tomam atitudes que às vezes são impensadas, né? E eu acho que o ritmo representa isso, a velocidade como se vai de um polo para outro polo. Nunca nada fica parado, está sempre transitando de um lado para o outro. Então, é a gente que determina o nosso ritmo, né? A natureza determina quantos dias vai levar do verão até chegar o inverno, da hora que anoitece até a hora que clareia de novo. Isso a natureza determina, mas o nosso ritmo, né, das nossas ações, a gente pode determinar também e acelerar quando precisa acelerar e desacelerar quando precisa desacelerar também. É Bom, isso aí. muito boas tuas colocações. É esses acontecimentos diários que a gente começa a refletir, né? Aonde e esse cavaleiro templário realmente ele está entendendo ou está assimilando sem perceber, né? Assimila sem perceber e começa a mudar a forma de vibrar. A vibração tá nesses momentos aí que se no primeiro momento houvesse um estouro de raiva, imagina, tu ia sair de carro, talvez o cara não tivesse tirado o caminhão, cara, tu vê, Só é, esse, pioraria tudo, só né? pioraria a situação, mas é muito interessante a tua colocação. Muito bom. Bom, vou passar a palavra agora para o nosso irmão D'Angelo. Obrigado, irmão Cláudio. Muito boa. Irmão D'Angelo, tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. A apresentação foi de alto nível, né? Foi muito boa, ela foi muito esclarecedora. Ela não deixou margem para dúvida, né? Sobre o que a gente está fazendo aqui, né? E a questão de tu entender as sete leis ali, né? Do Caibalho, isso é muito importante. Essa quinta do ritmo, ela é muito interessante. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu vou dar uma lidinha por cima, né? A filosofia, os credos, os costumes e as modas, os governos e as nações e todas as outras coisas e todas as coisas, nascimento e desenvolvimento vibram na mesmo evento. Morte, vida, ela fica no pêndulo, para um lado, para o outro. Aqui ela fala muito sobre o equilíbrio, né? Por exemplo, o equilíbrio para nós, vamos botar na espiritualidade. Por exemplo, a gente só reza quando precisa. A gente está no pêndulo. Ah, a gente está precisando muito, vamos pedir uma oração, vamos pedir uma bênção e tal. A gente joga para lá. Daqui a pouco a gente conseguiu. O que que a gente faz? Muitas vezes não vamos para a linha do agradecimento, para continuar no centro. Não, a gente esquece. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então parece que o Cavaleiro Templário, ela se encaixa muito na fortaleza e na temperança. Ela se encaixa muito nisso. Então, assim, ó, a lei do ritmo aqui, ela se encaixa, como eu falei, e também ela se encaixa, né, na uma apresentação que foi feita, né, que foi feita agora um tempo atrás aí, que ela fala sobre o Karma e o Dharma.
Então ela vem nessa linha, né? Dá para fazer muitas coisas nesse tema, né, irmãos? Eu agradeço, né, pela palavra e obrigado. É isso aí, irmão D'Angelo. Obrigado pelas tuas colocações. É isso aí, karma e dharma realmente. E como o irmão Cláudio também lembrou, né, as 7 leis herméticas é uma engrenagem, né? Uma engrenagem que roda tudo. É incrível, incrível. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão Blasius. Irmão Blasius, está com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Primeiramente, parabenizar o irmão Juliano aí pela apresentação e, e dar um exemplo também. O irmão Cláudio falou que esses dias o ritmo me fez ter paciência. Eu tô fazendo direto a trilha da Pedra Furada, né? E geralmente eu vou num ritmo bem acelerado. E entrou em contato comigo uma senhora e ela não me informou que ela tinha um problema de visão e alguma dificuldade em se mover. Mas resumindo, eu sei que nessa trilha que o irmão Cláudio conhece lá, a gente faz em 4, 5 horas, eu levei quase 8. Eu tive que ir no ritmo dela. O que que esse ritmo dela me fez ter, que eu não tenho? Paciência. Então eu tirei de exemplo e em vez de ficar. Na hora eu fiquei assim meio. Tipo, porra, não me avisou, né? Fiquei até meio brabo. Mas depois, entendendo aquela situação dela ali, pô, saí muito melhor daquela trilha que eu fiz em 8 horas do que das outras, porque aquela situação me fez ter paciência. E muitas vezes a gente pede paciência para Deus e ele coloca uma situação dessa para a gente aprender, né? Achei muito interessante, só queria dar esse depoimento aí que achei muito bacana que aconteceu comigo. Beleza, irmãos? É isso aí, Blas, muito boa tua observação. Como é interessante quando a gente consegue perceber, né, no outro, o outro se desafiando, né, e vencendo, e aí de repente tu consegue observar isso. Olha só, aquela pessoa lá tem um problema de audição, de visão e, né, e que era um desafio para ela, né, e conseguiu fazer isso. Eu acredito que até tem uma, não sei se quem comentou foi o irmão Klazen ou o irmão Rafael, um, que uma vez foi levado uma pessoa cega, né, totalmente cega, né, dentro da Pedra Furada. Ele fez a trilha totalmente da Pedra Furada, que era o sonho dele fazer, e foi até a Pedra Furada e voltou. Imagina o desafio que era, né, quando ele viu a Pedra Furada antes de perder a visão, depois ele quis fazer, mas já estava cego e fez Então, esse é um desafio, né? Então, vencendo esses desafios, como a gente começa a perceber a beleza do ser humano, né? Como o ser humano é forte para muita coisa, né? E como a gente pode, através desses exemplos simples, né, nos fortalecer, né? Dizer, pô, eu também posso vencer em todos os níveis, né? Saúde, amizade, negócios, posso vencer os desafios internos que a gente tem. Obrigado, irmão Blas. Vou passar a palavra para o nosso mano Max. Max, está com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos, principalmente aos que eu não cumprimentei hoje. Irmão Juliano, a sua palestra foi sensacional, foi muito inspiradora. Você nos fez refletir, inclusive nos fez relembrar as outras leis, porque você fez um apanhado geral antes de entrar propriamente na quinta lei, que é a lei do ritmo. E, sobretudo, ouvindo os irmãos aqui, a gente percebe o quanto a gente está numa sintonia aqui nesse grupo de crescimento e de aprendizado, né? Porque tantas palavras inteligentes e sábias saíram da boca dos irmãos agora, e provavelmente estão guardadas também nos corações dos outros irmãos que ainda não falaram, que deixa a gente muito feliz. Então, eu tenho poucas coisas a falar, meu irmão, meus irmãos. A primeira delas é uma frase que o irmão Juliano colocou para gente ali, que o ritmo. Vamos ver onde é que ele colocou aqui, de tanta coisa que eu anotei, né?
O ritmo é a manifestação dinâmica da vibração e da polaridade. Foi algo que o irmão Klassen também falou no exemplo dele, e ele nos citou, né? Que o ritmo é uma compensação, né? E a gente briga para não entender isso. A gente entende muito bem na natureza e o irmão Klassen nos explicou muito bem que na natureza a gente não consegue impactar, interferir a lei do ritmo. Ela está ali. A ciência do irmão Eliseu, através da ciência do que ele estuda, eles tentam, através de mecanismos, de máquinas, impactar no ritmo, mas a gente não consegue, né? A natureza, ela é sábia nisso. Agora, nas nossas ações, a gente consegue, pelo menos, minimizar o impacto do ritmo para fazer com que a gente não vá tão rápido de um polo ao outro, como o irmão Clase muito bem colocou e exemplificou. Mas a gente briga em não entender isso. Por exemplo, o ritmo circadiano que o irmão Juliano falou. Por que a gente briga em não entender que a noite é para dormir, o dia é para estar acordado, né? A natureza é tão sábia, ela formatou nosso corpo, a nossa bioquímica, a nossa fisiologia, para que a gente tenha tempo de trabalho, tempo de descanso, tempo de recuperação, tempo de produção. E a gente briga com isso numa sociedade tão corrida como está, né? E aí, para encerrar, meus irmãos, eu lembrei daquela, né? Porque a gente entende também que tem sociedades que nascem, crescem, se desenvolvem, chegam no apogeu e depois tem um declínio e depois começa tudo de novo. E qual frase que me vem à cabeça agora para encerrar essa minha fala é aquela: tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis, por sua vez. E tempos difíceis produzem homens fortes e o ritmo se retroalimenta e inicia novamente. Era isso, meus irmãos. Obrigado, irmão Juliano, pela sua inspiração que você nos fez. Muito bem colocado, irmão Max. É a serpente comendo a própria cauda, né? O símbolo do Ouroboros, né? Acho que se não me engano é isso. Então, esse ciclo, né? Ou a própria Sansara do ritmo, como se o ritmo tivesse uma própria Sansara. Interessante. Muito bem, a tua colocação foi muito interessante, muito boa mesmo. Vou passar a palavra agora para o irmão Jefferson. Irmão Jefferson, toca a palavra, irmão. Boa noite, então, a todos os irmãos. Parabéns, Jorge, pela condução. Ao Juliano aí, então, o irmão aí de todo dia, né, de toda a conversa. Hoje tive também lá o Biju, né, fazendo aquela grande visita de sempre. É uma honra sempre ter vocês lá, né, porque, olha, até deu vontade, cara, de pegar e ter comigo lá, você lá para pegar e fazer as criações das artes, né, porque, olha, me surpreendeu, né, Juliano, em todo o contexto geral, né? Mas como eu trabalho com arte gráfica, tu muito bem sabe, cara, olha, tá top demais o teu layout. Mas, enfim, bem na hora que tu pegou e falou ali, Jorge, sobre os ciclos, eu ia comparar a Sansara, tu acredita? Até fiz uma anotação aqui, ó. Todo ciclo não será a Sansara? Né, que a gente está conversando, mas é um papo longo, extenso, para a gente chegar a isso, enfim. Klazen, quando você estava comentando sobre o cara que foi lá e tu ficou muito chateado ali, não tem? E eu imaginando tudo aquilo ali acontecer, cara, eu bem assim, esse cara foi o anjo do Klazen. Sabe-se lá o que ele não evitou, cara? Um acidente, talvez, entendeu? Me veio tudo isso na cabeça. A gente fala muito isso lá no Centro Espírita. Pessoal, não se peguem, se preocupem se você se atrasou alguma coisa. Foi o teu anjo da guarda ali, cara, pegando e colocando alguém para intervir em alguma coisa. Vai se saber se não, né? Isso daí é um ritmo, com certeza, né? Não tenha dúvida disso. E esse mesmo ritmo que eu pego e comento também dentro, talvez, das pessoas que salvam vidas, né? Olha o tamanho da pressão que eles trabalham para salvar uma vida de uma pessoa que chega lá num acidente ou de um AVC, enfim, de qualquer coisa. Então, tudo na vida tem o seu ritmo, né? O mesmo ar, como eu falo, que a gente respira, né? Inspira e aspira, é o mesmo que te dá vida e que é a morte ao mesmo tempo.
Então, eu comparo nós, os seres humanos, como um gato, né? Ele está nessa vida presente corporal, mas, porém, a vida dele, que é espiritual, está conectada sempre. Então, ele está no meio termo bem certinho desse ritmo, né? Entre o carnal e o espiritual, ele está num equilíbrio, se a gente fosse perceber isso daí. Então, muitas coisas se perguntam também, né? Que eu vou comentar ontem, foi um pedido bem legal. Chegaram lá e fizeram um pedido, só para vocês verem como é que é a vida, né? Para ver se ela tomaria uma decisão de se separar ou não do marido, porque estava muito conturbado, 15 anos de relacionamento, enfim, certo? Vocês entenderam o que é esse longo tempo. Aí a resposta foi muito simples. Quando foi para tu casar, tu veio me pedir opinião? Então, o que eu quis falar com vocês aqui? Essa última colocação que foi feita ontem no Centro Espírita. Que cada um tem sua vida, cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo. Mas que cada um siga ele para o lado do bem. E como o próprio Juliano pegou e falou, que a gente repasse um para o outro esse conhecimento do lado do bem e se fortaleça um no outro. Que esse ritmo seja usado para o lado bom em comum de todos nós. Eu acho que era isso, meus irmãos. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Muito boa colocação, Jefinho. É questão de colocar a responsabilidade no outro, né? E quando você consegue perceber hoje nós estamos falando do princípio hermético do ritmo, mas quando você consegue entender o que é o ritmo em si, você também tem a capacidade de entender esse pêndulo, essas compensações no outro, né? Ou seja, o parceiro, né? A parceira também passa por esses ritmos, por esse pêndulo, também passa por oscilações, não é só você, não é só o ego, não é só eu, o outro também passa por essas oscilações. E aí, quando você consegue perceber, falando do ritmo, né, o ritmo em si, você também tem a capacidade mínima de compreender o ritmo no outro, né? Talvez a pessoa está passando por uma fase mais down, né? Então você sabe, pô, eu também já passei por isso, então vamos lá, vamos trabalhar para voltar a ter a compensação dos ritmos, né? Mas essa é, é a capacidade de cada um de enxergar a dor do outro, né? Do ser humano conseguir enxergar a dor do outro e tentar fazer o equilíbrio em si para poder transformar o equilíbrio no outro. Eu vou passar a palavra para os irmãos, mas fiz algumas anotações aqui, antes que eu esqueça de falar. Eu anotei aqui. Pela apresentação do nosso irmão, então seria uma sucessão contínua de compensações, né? O ritmo está sempre fazendo as compensações. E através das compensações gera consciência. Para as compensações sempre está gerando consciência. Talvez essa seja a grande fórmula de Deus, né? Fazer com que esse ritmo trabalhe e gere consciência, cada vez mais consciência. Se o pêndulo está só de um lado, não vai gerar consciência. Você vai estar visualizando só um mundo sem ter vamos dizer assim, a dualidade ou o outro polo, a polaridade, né? E aí, sem enxergar, você não compreende. Então, essa sucessão de compensações gera essa consciência. Eu anotei aqui, ó, o erro do humano é acreditar que ele é cada um desses estados do pêndulo. Então, o pêndulo está na felicidade, então eu sou feliz. O pêndulo está na tristeza, eu sou triste. Né? Ele achar que que ele é essa bolinha do pêndulo. Né? Então, a minha visão é que o ser humano teria que ter essa percepção que ele precisa entender que ele é o eixo do pêndulo. Ele é o eixo, eu sempre falo do observador, né? Então, o ser humano ele precisa se colocar como o eixo do pêndulo, se colocar como o observador do pêndulo. Não não que ele tenha que não sentir as coisas, se isolar do sentimento. Não, mas ele precisa, muitas vezes, ser o eixo. É como sair da situação e olhar de fora a situação. Então, eu estava aqui, eu estava lá, eu estava nesses estados aqui. Quando você consegue sair e perceber os estados que você está, você gera uma consciência diferente. E quando você está mergulhado naquele estado, eu estou mergulhado lá dentro, você não consegue perceber nem que você está
super feliz, nem que você está super triste. Você está totalmente englobado naquela energia sem perceber aonde você está. Então, quando você sai, você observa, e o observador, como esse eixo, ele consegue entender melhor os seus próprios estados, né? Em que momento ele está, por que que ele está, e qual é a lógica dele estar nesse momento específico e não naquele. Era isso, vou passar a palavra para o irmão Anselmo. Anselmo, tá com a palavra, meu irmão. Boa noite, irmãos. Parabéns, irmão Juliano, pela apresentação. Como o comendador falou no início, né, que é uma lei que ela está, digamos que é a que mais está no nosso dia a dia, né? Então, eu estava aqui dando umas olhadas e pensei num exemplo a citar. Assim, qual de nós talvez nunca tenha um projeto que já tirou ou queira tirar do papel e botar na realidade, né? Digamos que você vai estar aquela euforia, naquele ânimo de fazer isso, seu projeto seguir em frente, você trabalha árduo e vai, a tua energia vai lá em cima porque você está ansioso, está naquela energia boa, aquela euforia para fazer acontecer. Mas digamos que ali no meio disso começa a aparecer os obstáculos, os problemas, a burocracia, de algum tipo de que vai causar algum certo desânimo, não vai dar certo, eu fracassei. Aí, se o pêndulo estava lá em cima na energia boa, ele pode estar voltando para baixo, e tu vai junto com ele, tu vai ir lá para baixo na energia negativa com ele, e se sentir fracassado, ou você vai sentar em cima daquela pedra no meio do teu caminho para descansar, reorganizar a tua mente, verificar se o teu projeto realmente está certo e esperar o pêndulo subir de novo e ir com ele para a energia positiva. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que se cada irmão um dia tiver um sonho, né, não desista no primeiro obstáculo. Senta sobre a pedra e respira fundo e vamos de novo. Isso aí, irmãos. Muito bom, irmão Anselmo. Muito bem colocado, é isso aí. Nós precisamos também entender que a gente pode influenciar o pêndulo, né? Nós podemos fazer o pêndulo para alavancar essa energia positiva, né? Como a apresentação do irmão Juliano fala ali, que o ser humano ele pode canalizar a energia dele. E essa canalização de energia, né, você consegue se manter o máximo possível naquela energia. Eu vou passar a palavra para o irmão Jorge Volney. Jorge, está com a palavra, irmão. Ô, Juliano, sempre quiser, pode interferir, tá? Intervir, tá, ô, Juliano? Comendador e meus irmãos, eu gostaria de manifestar a minha alegria de ter assistido a apresentação do irmão Juliano, que também fez com que pudesse refletir no ritmo e no meu ritmo de vida, no nosso ritmo e sintonia das nossas reuniões da cavalaria, né? Porque também é ritmo, né? E sobre a apresentação, o irmão Juliano, como falou lá o nosso irmão Max, ele foi o ritmo e a manifestação da nossa atividade hoje. Então, é uma apresentação equilibrada, acadêmica, linda e que principalmente nos trouxe o aprendizado. É o que eu teria para dizer, irmão comendador. Fiquei muito feliz, irmão Juliano, da sua apresentação, da sua autenticidade, do seu nível de consciência, que nos tocou amplamente. Tá bom? Muito obrigado, comendador, pela sua direção e a felicidade da escolha dos temas que o comendador tem feito para que a gente pudesse estudar, para que nós pudéssemos estudar, com esse ritmo, nos fazendo crescer. Tá? Muito obrigado a todos os irmãos. Assim é. Obrigado, irmão Jorge. É isso aí. Vamos passar agora a palavra para a nossa irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, se quiser se manifestar, tá com a palavra, irmã. Boa noite, irmãos.
Tô aqui com o meu gato templário, tá dormindo, sempre junto, né? Ele é um resgatado aí, quando a gente tá em casa, ele gruda em mim e fica assim direto. Bom, parabenizar então o irmão Juliano, né? A apresentação muito boa, gostei bastante. Dentro da lei do ritmo, eu estava pensando aqui enquanto ele estava apresentando os tópicos, né? Cada um deles que ele foi colocando ali dentro dos princípios que já passaram, depois ritmo da natureza, ritmo da sociedade, ritmo da ciência. Dá para pensar e fazendo assim uma reflexão, a gente se encaixa dentro de todos eles. Principalmente quando a gente tem aqui, eu e o Volney, em torno de 70 estagiários para comandar. Então a gente está no ritmo do pêndulo toda hora para cima e para baixo, ajeitando um, ajeitando o outro, pensa aqui, pensa ali, encaixa para cá, encaixa para lá, né? Então a gente está dentro desse ritmo inserido e a gente nem se dá conta que a gente tem que estar sempre organizando um, ajeitando o outro. É um problema aqui, aí resolve um problema aqui desse mesmo ciclo, né? Então tudo o que a gente faz no nosso dia a dia tá dentro desse ritmo. E quero agradecer então ao irmão essas colocações, né? Só para relembrar aí que a gente está inserido dentro desse meio e nem se dá conta, às vezes, que a gente só vai desenvolvendo, né, nossas atividades e a gente está sempre pensando em como atender melhor um e outro e resolver o problema de um e de outro, sempre dentro desse pêndulo. Então, né, fica para mim, para o Volney, essa parte, além dos alunos que a gente tem, comandar aí esses 70 estagiários, que não é fácil. Mas era isso as minhas colocações. Muito obrigada e boa noite aos irmãos. Muito bem, irmã Jaqueline, muito bem colocado. E parabéns aí, 70 estagiários, nossa. É isso aí. É sempre o ritmo deve ser forte, né? Como o irmão colocou Muito. ali, muito, imagino, né? Como o irmão Juliano colocou, né? É uma sucessão contínua de compensações, né? Tá sempre compensando uma coisa aqui, ali, compensando, ajustando, compensando, ajustando. Aí eu fiz uma anotação aqui. Aqui, ó. O iniciado para de perguntar como faço. Deixa eu botar meu óculos aqui. O iniciado para de perguntar como faço para impedir isso, a questão do pêndulo, né? E começa a perguntar o que esse movimento está revelando. Olha o deslocamento do observador, né? Ele sai de dentro do pêndulo, sai da haste, sai para para essa para o eixo e aí ele começa a observar o que este ritmo está revelando para mim, né? Interessante. Vamos seguir em frente. Vou passar a palavra para o nosso irmão Maurício. Maurício, está com a palavra, meu irmão. Maurício, sem áudio. Oi, me escutam? Agora sim. Opa, boa noite aos irmãos, né? Inicialmente queria parabenizar o irmão, né, pela apresentação, parabenizar o nosso comendador. E eu estava analisando aqui, eu tô em viagem, então tá bem conturbado. E uma coisa que eu estava observando junto à fala dos irmãos e que me fez refletir, principalmente no final da apresentação do irmão, sobre o nosso ritmo. E até o irmão Klazen refletiu também. O que que seria o ritmo? Fiz uma analogia, o ritmo seria a nossa gasolina. O que que a apresentação trouxe de mensagem? Que nós temos que dosar o ritmo em situações onde necessitam e não necessitam. A gente precisa dosar o ritmo em situações no nosso cotidiano onde sejam boas,
que nos façam bem, como, por exemplo, estar participando aqui da nossa reunião, e dosar menos em situações como a do caminhão atravessado na rua, pois o pêndulo, ele tá ali, ele vai para os dois lados. Não tem como tu travar ele só nas situações boas. Então, a gente tem que aprender a dosar essa gasolina, que é o ritmo, para as coisas boas. E quando forem situações ruins, o lado negativo do pêndulo, como o irmão Clausen colocou, dosar menos, relevar, deixar na marcha lenta ali. A gente não vai desligar, mas também não vai ficar gastando energia à toa. Então, exatamente até como o irmão Anselmo colocou. Sentar no banquinho ali, sentar na pedra que está na nossa base e esperar, pois aquilo ali vai passar. A gente não vai desligar, a gente vai continuar com o ritmo. Só que a gente vai manter na marcha lenta e vamos esperar para retornar para o lado positivo e aí sim conseguir aplicar bem essa nossa energia. Acho que é isso, meus irmãos. Muito obrigado. É isso aí, Maurício, muito bem colocado. Até fazer a junção do Anselmo, que o Anselmo falou, que você falou também, e que o Max falou também, né? A velocidade como a gente consegue fazer com que esse pêndulo, né, ele saia de um ponto para outro, né? Então, essa a capacidade do ser humano de jogar toda a sua energia para transformar esse pêndulo que está indo, às vezes, para um outro eixo, e ele converte para o outro. Porque ele vai acontecer, o eixo ele vai fazer isso. Invariavelmente, ele vai fazer, às vezes, sem você perceber. Você pode ficar chateado por uma situação, mas você não vai se dominar por aquela situação, porque você consegue entender aí que você é o eixo do pêndulo. Então, você consegue sair, observar e canalizar a sua energia para fazer essa migração, né, mais suave. É muito bem colocado que vocês colocaram o Maurício, o Anselmo e o Max. Vou passar a palavra para o nosso irmão Adilson. Adilson, tá com a palavra, meu irmão. Ok, obrigado. Boa noite para quem não dei boa noite ainda. Juliano, você, cara, conversamos hoje à tarde e eu percebi que você estava um pouco preocupado se você tinha conseguido fazer um trabalho à altura dos irmãos. Cara, melhor impossível. Tire a preocupação, deixe a vontade de fazer o teu trabalho, o teu empenho compensou, ok? Então, o irmão Max falou da sincronia das mentes do pessoal do grupo aqui, que a gente anota bastante coisa e daqui a pouco não precisa mais tu falar daquilo que você anotou, de uma parte de outra, parece que todo mundo está na mesma sincronia ligado. Isso é bom, eu acho legal, porque eu poderia me perder também na colocação, porque são muitas anotações perdidas aqui, espalhadas, mas alguma coisinha eu seguro. Irmão Juliano, você falou da paciência, humildade, acrescentaria a constância, né? Paciência nas horas difíceis, na hora que está lá no lado ruim, paciência para voltar para o lado bom, a humildade quando está lá no lado bom, para saber que não é para sempre, a constância para manter esse ritmo, esse equilíbrio, né? Então, o do pêndulo já foi falado bastante também, o irmão Jorge já falou bastante coisa ali. Eu acrescentaria, talvez, sendo o eixo, irmão Jorge, talvez seja não reagir com impulsividade, mas não agir com impulsividade ali nos altos e baixos, procurar manter o equilíbrio, tentar pensar em cada situação, porque sabe que vai e volta, vai e vem. Então, o que eu achei interessante que eu tinha anotado aqui, então, da paciência, humildade e constância, e eu anotei aqui também o fluxo e refluxo, o ritmo e a compensação, que já foi falado também.
Então, você vê isso em todas as horas. Dá para a gente resumir, por exemplo, sucesso, dificuldade, alegria e tristeza, que é sempre isso, a gente está sempre nisso. Está feliz, parece que começa a dar medo de não dar mais certo, não está mais legal. Está triste, você fica com medo de, né, resolver aquele problema e voltar de novo. Mas é isso que vai acontecer mesmo. Tem que aprender a ter esse equilíbrio. Mas, irmão Cláudio e o Blasius, nos depoimentos de vocês fizeram me lembrar do Carl Jung. Você já deve ter lido a respeito bastante sobre ele também. Ele também estudou o hermetismo, estudou a alquimia e o simbolismo antigo, né? Só que ele, veja como é que eu conecto sempre um assunto com o outro e começo a lembrar de lá, aquele que pensa mais na religião, ou só, vamos dizer assim, na natureza, no universo, como a gente está trabalhando aqui, parece que somos todos ligados de uma maneira só. Jung, ele não falou sobre o Kai Bailan. Ele pensava mais, ele fazia essa conexão mais na psique humana. Ele achava que a vida nos apresenta e nos mostra todas essas dificuldades, essas idas e vindas, esse ciclo que nunca para, e a gente tem que estar sempre ligado, porque nós temos a capacidade de definir a hora de mudar isso, o pêndulo outra vez. Mas ele acreditava que estava tudo ali em vez de lutar, aquilo que o irmão Cláudio falou lá, que ele contou a história dele, lá o depoimento dele, o Cláudio falou isso aqui, o Carl Jung. Em vez de lutar contra esses movimentos, ele sugeria compreendê-los como parte do natural desenvolvimento humano. E ele acreditava que estava aqui. Esse entendimento era só a gente buscar e canalizar para fazer isso, para tentar entender. Então, obrigado por hoje. Ok? Está comigo a palavra ainda, Jefferson? Não. Eu acho que travou. Travou. Eu ia falar, acho que travou a internet lá. Jorge? O Jorge travou a internet. É possível. Foi, caiu, só tá a foto dele ali. Já volta daqui um pouco, né? Volta. Eu acho que travou mesmo dele, irmãos. Vamos dar prosseguimento aqui enquanto o Jorge não volta, né? Qual o irmão que ainda não falou? Acho que o Omar não. O Omar ainda não falou. Omar Mani. Eu também não falei. Ô, Zezinho, Gledson já falou também? O Gledson também acho que não. Então tá. Omar, manda bala, Omar. Não dá de ouvir, Omar. Tem que Não desligar estamos o te ouvindo, microfone ali, Omar. Desligar o microfone tá ali. travado. Agora sim. Isso. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Caiu a minha internet ali, mas já voltei. Vamos dar sequência aí. Posso continuar? Pode. Beleza. Bom, em primeiro lugar, Juliano, parabéns, sua apresentação foi impecável. Deu prazer em ouvir, deu prazer em acompanhar. Como o irmão Jorge Varney falou, chegou a ser acadêmica, cara. Parabéns. Tá? O que eu tiro? Uma das coisas, quer dizer, nossa, várias coisas interessantes, mas, enfim, essa noção do pêndulo, para mim, foi muito importante, gente. Onde o ritmo é a compensação, enquanto a compensação for necessária. Tá? Me vem à mente esse pêndulo, e me vem à mente o eixo do pêndulo. E me veio um pensamento: preparar-se para o
fluxo e refluxo do ritmo enquanto ele for necessário, enquanto não se consegue ascender no fio do pêndulo. A nossa ascensão espiritual, penso eu, que nos transportaria por este fio até o seu eixo, fazendo com que toda a oscilação diminuísse, porque na medida em que a gente vai subindo, a oscilação diminui. Não sei se vocês concordam comigo, né? Com relação a esse pêndulo ainda, vamos pegar os... Se vocês concordam comigo, principalmente os engenheiros, tá? Todo pêndulo ele tende à estabilidade. É tendência, é parar de pendular, né? A própria lei da gravidade, que puxa o pêndulo para o outro lado, vai contribuir para a sua estabilidade no futuro. Olha só quanto ensinamento a gente pode tirar disso. Ou seja, a própria lei que me pendula, que me faz ser jogado de um lado para o outro, vai ser a mesma lei que vai me conduzir à estabilidade no futuro. Mais cedo ou mais tarde, depende do meu ponto de consciência, na medida em que eu tiver consciência para isso, né? Isso é interessante. Outra coisa interessante foi aquilo que o Marx falou, que eu já tinha pensado. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos mais fáceis. Tempos mais fáceis fazem homens fracos. E homens fracos, tempos mais difíceis. Estão me escutando? Sim. Isso. Agora, isso é uma constatação, meus queridos. Agora, o que fazer com essa constatação? Reconhecer essas alternâncias permitem a gente se preparar para as épocas difíceis. Nessa parte dos tempos fáceis e homens fortes e fracos, como se preparar para isso? O que fazer nos tempos fáceis? Preparar mais guerreiros? Preparar mais filósofos? Preparar mais reis filósofos que seriam governantes, segundo Platão? Ou seja, isso varia com a época. O que nós precisamos fazer é, nos tempos fáceis, sabermos que vai haver essa oscilação e nós nos prepararmos para os tempos difíceis. Outra coisa interessante com relação a esse pêndulo, também para os engenheiros de plantão. Vamos pensar na bolinha, né? Ela nunca volta exatamente para o mesmo lugar. A própria lei da gravidade que empurra e puxa ela de um lado para o outro faz com que ela nunca volte exatamente para o mesmo ponto. Ou seja, de uma certa forma, ela está sim tendendo à estabilidade, né? Quanto mais se está na extremidade deste pêndulo, mais difícil é você tomar consciência da sua própria situação. Por quê? Vamos ainda no simbolismo. A velocidade do deslocamento prejudica com que você tome a visão das coisas. É como naqueles brinquedos de parque de diversão. Na medida em que você se desloca com muita rapidez, você vê mal e porcamente o que está do teu lado, né? Então, isso é interessante, a gente tirar isso como ensinamento também. O preparar-se para tempos difíceis. Sabe o que me lembrou também, gente? Me lembrou José do Egito e seu sonho com as vacas magras, que salvaram os povos do Egito da fome, mesmo quando não havia fome. Olha que coisa interessante, né? Onde ele previu, mesmo através de sonho, que haveria um pêndulo, o pêndulo da escassez, o pêndulo onde
o Nilo não iria fazer a sua enchente, não iria trazer todo aquele humus, não iria deixar o solo fértil, e o trigo e o milho não seriam plantados. O trigo, né? Porque o milho é das Américas, né? Então, fica essa reflexão. O que fazer com o movimento do pêndulo enquanto a gente não pode ainda sair desse balançar? É realmente, como todos os irmãos falaram, de certa forma a gente se preparar, sabendo que vai ter um momento difícil, vai ter um momento um pouco mais fácil, e nesse momento mais fácil angariar forças para que a gente possa passar por esses momentos difíceis. Muito obrigado, gente. É isso aí. Me ouviram? Ai, ai, ai. Opa, estamos aqui. Muito bom, irmão Amar, essa colocação do José do Egito faz a gente refletir sobre que o ser humano ele precisa se preparar, né, sempre, se preparar para momentos mais difíceis que vai passar. Porque ele entende que existe esse princípio que rege tudo, que é o ritmo. Se ele sabe que o ritmo acontece na vida de todos os seres da Terra, dos seres humanos, dos animais, da natureza, do cosmos, dos planetas, o ritmo está em tudo. Está na vida dele, que agora a gente entende, a gente percebe, pô, quantas vezes o ritmo trabalhou na minha vida? Quantas vezes, né? E eu não entendia, não percebia. E aí, no momento que eu estava, um exemplo, no auge, não me preparei para a escassez. Quando eu estava na escassez, eu não entendia como é que eu ia chegar no auge. Então, essa percepção, esse olhar diferente que a gente tem que ter. Tem que ter essa percepção, tanto para nós quanto para os outros irmãos. Muito bem colocado. Eu não sei se o Gledson já falou, irmão Gledson. Não falou ainda não. Não, Não. não Então, falei não. Gledson, tá com a palavra, irmão. Vamos lá. Boa noite a todos os irmãos. Parabenizar o irmão Juliano. Belíssima apresentação, fantástica, irretocável mesmo, como os irmãos falaram. É, Ficar mais por último no falar, os irmãos já falaram bastante, né? Então a gente fica até sem muito o que falar, mas vamos lá. Eu acho que a gente não pode, né, não pode ficar. É um pêndulo, a gente não pode ficar no meio, ficar só no meio, porque a gente precisa, minha opinião, oscilar, né? Ir por um lado e para o outro, a gente precisa estar em movimento para conseguir evoluir, né? Então, acho que tu não pode ficar só no centro. E outra coisa que comecei a me refletir aqui, eu acho que a gente também não pode viver escravo dessas oscilações, né? Do medo, do orgulho, da empatia, enfim, né? A gente não pode viver escravo disso, achar que tudo tá dando errado comigo, aconteceu isso, é comigo, ou então viver naquela euforia, tá tudo dando certo, tá tudo indo muito bem, e tu viver naquela escravidão do que tá acontecendo, tanto de bom quanto de ruim, né? Tem que, por isso que tem que ter o equilíbrio, e tu não pode viver escravo disso. E eu acho que a gente tem que viver da melhor forma possível para ter esse equilíbrio do pêndulo, né? Para te estar indo para um lado e para o outro. Para te também conseguir a consciência, né? Para não, justamente para não viver escravo, porque tudo é passageiro. Tu vai ter o lado bom, o lado ruim, tudo é passageiro. Então, e a gente só está aqui, né? A gente não é aqui, a gente não é isso, a gente está aqui. Então a gente tem que também viver da melhor maneira possível. E também tu citou ali, né, da natureza. Então, pensando bem, por que que a gente tem que viver da melhor maneira e mais leve possível? Por isso que o pêndulo tem que estar sempre girando para a gente conseguir essa consciência, né? Porque a natureza tem o seu tempo. A árvore cresce, dá frutos, cai folhas, dá fruto novamente, então ela tem o seu tempo, ela faz a sequência dela. Por isso que eu falei lá no começo que às vezes a gente fica escravo de uma coisa só e não deixa o negócio fluir.
Então a gente tem que viver como a natureza vive, da melhor forma possível, deixar tudo no seu tempo. Acho que seria essa a minha contribuição. Parabéns mesmo, irmão, pela apresentação. É isso, irmão Gleison, muito bem colocado. É só através do ritmo, né, que vai gerar essa consciência. Senão a gente não vai ter essa consciência. Essa é uma lei do nosso grande arquiteto aí. Passar a palavra agora para o nosso irmão José Prestes. Zezinho. Zezinho também está Boa, no... sempre na correria como empresário aí, Zezinho. Tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Juliano. Meus parabéns pela apresentação. Fantástica, 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 viu? Parabéns. E até peço desculpa por eu não estar aqui com a face, que eu tô de caseiro aqui com o meu mais novo aqui, inclusive daqui a pouco tenho que dar banho. Mas nesse momento a gente está no ritmo do amor e da confraternização aqui em casa, porque equilibrando com o ritmo até às 6 horas da correria. Então, é bem como a apresentação vem dar bem como tu está colocando aí dessa constância, né? Então, eu acho que a vida da gente vai ser o reflexo do que o ritmo que a gente executa e também como a gente interpreta ele, né? Ou seja, assim, ó, como é que eu vou. Agora o Bernardo já está aqui me agitando aqui. Irmão, assim, ó, como é que eu vou explicar assim, ó, eu me lembro que a mãe dava um dinheirinho pra a gente ia no açougue e pedia 2 quilos de carne pro açougueiro, ele colocava lá na balança dele e ela pendia para um lado e pendia para o outro e a gente pensou, que hora vai chegar no mês aí para ter o equilíbrio? Eu acho que a vida é mais ou menos, resumindo de uma maneira bem prática, é isso aí, entendeu? É tentando achar esse meio termo e essa constância para a gente não. Porque assim, ó, eu acho que eu sou daquela da teoria que depois da tempestade sempre vai vir o sol, entendeu? Nada é tão terrível que vai ficar tão terrível, nada é tão magnífico que vai ficar tão. Então sempre tem essa, essa dicotomia, né? Nem tão bem quanto nem tão ruim, enfim. Eu acredito que a vida seja mais ou menos por aí. Inclusive, eu gosto muito daquela música do Almir Sater, né? Que diz que um dia a gente chega, o outro a gente vai embora. Todo mundo ama um dia e no outro a gente chora. Então é mais ou menos assim, essa é a vida da gente e a gente tem que saber interpretar esse ritmo e conviver com ele em busca da melhor maneira possível, né? Mas parabéns, irmãos, tu colocou perfeitamente essa lei e fez a gente refletir também como a gente está nesse ritmo e como a gente está interpretando qual é a frequência que a gente está dando para esse nosso ritmo, né? Então, que a gente também precisa desses momentos, ó, cara, vamos equilibrar esse pêndulo, né? Então, essa é muita gente se perde, não consegue o equilíbrio, acaba perdendo família, acaba perdendo amigos por não ter esse cuidado de equilibrar o pêndulo também. Esse é um desafio para todos nós, inclusive para mim, enfim, não só o trabalho, não só. É aquela coisa, tem que tentar achar o equilíbrio sempre e saber fazer da vida o ritmo certo, né? Isso aí, irmãos. O Max, Opa, eu isso acho. aí. Eu ia dizer que tinha Eu estou no hotel aqui, às vezes dá umas travadas aqui. Muito bem colocado, Zezinho. É isso aí. Agora eu vou passar, acho que todo mundo já falou, né? Vou passar a palavra para o irmão Juliano. Irmão Juliano, tá aí com a palavra para tuas considerações finais sobre a tua apresentação. Mas saiba que estavas meio preocupado, segundo, né, o nosso irmão Adilson, né? Mas realmente a apresentação ficou, né, top mesmo. Parabéns. Então, ouvindo todos os irmãos aqui, né? Eu acho que todo mundo entendeu muito bem, né? Todo mundo tem muita consciência, né? Do ritmo, do significado dele, essa conscientização, né? E,
eu fiquei muito satisfeito, porque da minha parte, eu acho que eu consegui, de certa forma, passar bem essa mensagem a todos vocês, né? Assim como também espero os irmãos que já se apresentaram e outros, né? Eu acho que nós estamos progredindo muito bem e a gente vai ter um aprendizado muito bom com relação não só a essa quinta lei, mas as que já foram e as outras que virão, né? Então, não muito mais a dizer, porque todo mundo já deu seus exemplos e seus entendimentos, né? Então, agradecer o tempo de vocês, né? Todo mundo estava no seu ritmo, né? E com tudo isso, a gente tentar olhar com mais atenção para dentro de nós mesmos, né? Ver que ritmo nós estamos dando para as nossas vidas, para as nossos objetivos, né? O que a gente quer nessa existência, né? Porque eu acho que o ritmo certo Deus já nos deu. E ele demonstra muito isso dentro da própria natureza das coisas. Mas a gente está num ritmo tão separado dela, tão descolado, né? Que a gente está fazendo um ritmo completamente diferente ou muito dissociado daquilo que era o plano divino, né? Afastando, tem tanta coisa dando errado, é porque o ritmo está errado também, né? Então nós aqui que temos essa consciência, né, os iniciados, né, que trazem do subconsciente, já tem a consciência, né, a mente consciente que, poxa, existe um ritmo, existe um jeito de fazer as coisas, existe o caminho certo, né, é só você ter a sensibilidade, né, então olhar mais para dentro, sabe, olhar mais para dentro que Deus traz as respostas que a gente precisa. Obrigado, É isso aí, irmão irmãos. Juliano. Boa noite Essa a é, todos. essa é a importância também dos encontros semanais, né? A constância, né? Porque a gente aprende algo sempre novo e está sempre fortalecendo o que a gente já relembrou, que a gente já aprendeu, trazendo para o nosso dia a dia, fazendo as reflexões. Porque se a gente aprende algo novo, depois nunca mais vê, depois de 50 anos, a gente tem uma vaga lembrança, né? Mas a gente não. A constância que faz dar essa fortaleza para a gente conseguir estar firme, convicto do que a gente sabe, do que a gente entende. E sobre os estudos, né? É uma longa jornada, nossa jornada aqui de iniciados, né? Todos somos iniciados, né? Não existe mestres, não. Todos são iniciados nessa grande jornada. Nós fizemos um planejamento, só para finalizar aqui, nosso planejamento de estudos dentro da nossa academia da Comunidade de Enoque, ele é baseado para 30 anos de estudos. São 30 anos de estudos. Mas não é para a pessoa ficar apavorada, mas 30 anos, moço, será que eu vou estar aqui? Será que eu vou aguentar, né? Tanta coisa. Porque a gente vai nesse ritmo, aos poucos. Né? A gente vai um pouquinho para frente, volta, dá 2 passos para trás, vai para frente. É uma grande construção. Nós temos uma vida para construir nosso entendimento das coisas. Então, essa paixão pelo conhecimento, né? Paixão por entender as coisas. É isso que talvez vocês estão aqui, todos talvez tenham essa curiosidade, mas eu quero entender, né? Eu preciso entender. É isso, talvez essa paixão por, né, buscar algo que também nos move aqui. Agradecer a presença de vocês todos aqui hoje. Novamente, parabéns, Juliano. Depois, puder anexar a tua obra ali na Academia Templária, né? Para ficar depois disponível para os irmãos. Vou encerrar aqui a nossa gravação